Então vamos lá. Spinoza. Spinoza, 1632-1677, foi um filósofo extraordinariamente original e desafiador. Ele nasceu em Amsterdã, de uma família de judeus fugidos da Inquisição na Península Ibérica, onde eles eram forçados a se converterem ou ir embora. E caso se convertessem, mas se recusassem a comer toucinho, seriam logo conduzidos à fogueira. Em Amsterdã, Spinoza era considerado um aluno brilhante e uma esperança para a comunidade judaica, pois seria capaz de aproximar o judaísmo do cristianismo tolerante praticado na Holanda. Contudo, essas esperanças foram cedo frustradas, pois ele cedo enviesou na defesa de ideias inaceitáveis, rejeitando a crença em um Deus pessoal, criador do mundo, e negando a existência de uma justiça divina e de uma continuação da vida após a morte, coisas que ele tinha como mitos vulgares propagados pelos profetas com o fito de apacentar o rebanho. As ideias ofensivas de Spinoza não ajudaram em nada a comunidade judaica a sobreviver no único país que lhes havia dado guarida, ou no principal país. Eles podiam ir para a Itália também, mas não para a Inglaterra. Como não conseguiram, por meio algum, convencê-lo a se calar, decidiram excomungá-lo. A excomunhão significava que ninguém mais poderia respirar o mesmo ar putrefeito que Spinoza respirava, nem mesmo os seus familiares. Daí se seguiu até mesmo uma tentativa frustrada de homicídio. Claro que esse anátema deve ter surtido um efeito profundo na pessoa de Spinoza, que na época tinha apenas 23 anos. Ele teve de fugir de Amsterdã, passando a morar em quartos alugados de casas de família e desenvolvendo uma filosofia totalmente independente que ainda hoje é capaz de soar como revolucionária. Spinoza foi um exemplo daquilo que Isaac Deutscher chamou de judeu não judeu. De um lado, fora excluído de sua comunidade, de outro, fora dela, só era plenamente aceito por livres pensadores. Deutscher notou que, intelectualmente, essa condição era uma vantagem. Os judeus, como um povo estudioso, podiam assimilar o conhecimento dos gentios, mas não se viam forçados a serem subservientes a esse conhecimento, o que lhes dava liberdade para fazerem livre uso da cultura dos outros povos. E a vantagem foi maior no caso de judeus não judeus, como Spinoza e Marx, ou de pessoas como Einstein e Freud. O primeiro, um espinosista, no que concerne à religião, e o último, em suas próprias palavras, um judeu completamente ateu. Mas Spinoza não era propriamente um ateu. Ele via Deus como sendo o próprio universo, enquanto o Deus pessoal das religiões era para ele produto antropomórfico de superstição. Como então classificar Spinoza? Como um ébrio de Deus ou como um ateu em pele de cordeiro? A resposta depende do que estamos dispostos a admitir como sendo Deus. Se rejeitarmos o irracionalismo e a superstição e nos contentarmos com o sentimento de espiritualidade, de admiração diante da magnificência do universo descoberto pela ciência, se de algum modo reverenciarmos formas sublimes de arte como a música de Bach, a ideia espinosista de um Deus imanente torna-se compreensível e talvez mesmo recomendável. Pessoalmente, Spinoza era tido como uma figura amigável, gentil e despretensiosa, que gostava de uma vida simples e frugal, não precisando de vida social, embora tivesse bons amigos e mantivesse correspondência com pessoas cultas e influentes. Ele ganhava seu sustento como um modesto polidor de lentes. Seus gastos maiores eram com os livros.
não aceitou quando foi convidado para ser professor em Heidelberg, pois achou que isso lhe comprometeria a liberdade intelectual. Morreu cedo, aos 45 anos, de tuberculose, talvez agravada pela aspiração de pó de vidro. Sua obra máxima, a Ethica Ordine Geometrico Demonstrata, escrita sob a forma de demonstrações matemáticas, começa tematizando Deus como natureza, passando depois ao estudo da natureza da mente, do conhecimento, das paixões e de como livrar-se delas pelo caminho da bem-aventurança. É um livro repleto de insights que se fundem em um todo estranho e original. Em profundidade, o livro reconta a sua própria trajetória biográfica. Antes de morrer, Spinoza trancou a sua obra máxima em uma escrivania e deu a chave a um amigo, pedindo-lhe que depois de sua morte ela fosse entregue ao editor. Agora vamos pôr as mãos na massa. Para Descartes, havia três substâncias: a substância extensa, res extensa, dependente de Deus, que constituía o mundo físico; a substância pensante, res cogitans, a alma finita e dependente de Deus; e a substância pensante infinita e independente, totalmente independente, que era o próprio Deus. Descartes postulava que a substância pensante interagia causalmente com a substância física. Se eu piso em um caco de vidro, sinto dor e imediatamente reajo levantando o pé do chão. Então, a interação entre o que acontece na res extensa, o que acontece na res cogitans e depois acontece outra vez na res extensa. Surgiu daí um problema. As relações causais que conhecemos são primariamente e talvez inevitavelmente entre eventos do mundo físico, definido por Descartes como o mundo das coisas extensas. Ora, a substância pensante não tem extensão. Ela é puramente mental. Mas nesse caso, como explicar que o pensamento não extenso possa interagir com as coisas extensas? A princesa Elizabeth da Boêmia apresentou essa questão a Descartes em uma carta. Descartes não soube responder. Ele escreveu apenas que certas coisas precisam ser aceitas como mistério. Veremos mais tarde como Spinoza apresentou uma maneira profundamente original de dissolver o mistério. Antes disso, porém, veremos a contradição fundamental que Spinoza encontrou no dualismo cartesiano, no que se concerne à dicotomia mente-corpo. Se a substância é aquilo que é a própria causa de si, a causa sui, existindo em completa independência de qualquer outra, ela não pode se reduzir à substância do mundo, extenso, a res extensa, pois essa substância é dependente de Deus para existir. Portanto, não é propriamente substância. E a substância também não pode se reduzir à mente pensante humana finita, a res cogitans, pois ela também é dependente de Deus para existir. Por conseguinte, só pode haver uma substância única, que é o próprio Deus. Fora isso, a substância precisa ser uma única, pois, em caso contrário, ela precisaria limitar-se com outras do mesmo gênero e não seria mais independente. Ora, mas que coisa é aquela capaz de explicar sua existência sem precisar de mais nada para existir? A resposta brilhante é simplesmente tudo que existe, ou seja, a natureza, o mundo, o cosmo como um todo, que Spinoza coloca no lugar do Deus cartesiano. Outro argumento seria o de que, sendo o Deus, ou substância, infinito, ele precisa incluir o mundo, pois senão Deus seria limitado pelo mundo. Para Spinoza, a infinitude significa somente isso, a ausência de limitação.
Deus, como natureza, Deus sive natura, é também causa de si mesmo, pois não existe nada fora dele que possa causá-lo. Também aqui ele satisfaz a definição spinoziana de substância como causa sui. Também a forma como Deus, entendido como natureza, age causalmente no mundo é diferente. Deus não é causa transiente do mundo, ele não é causa externa, mas ela é causa imanente, causa interna. Ou seja, tudo o que ele causalmente produz é interior a ele mesmo. Afora isso, tudo que Deus, substância, natureza, produz em si mesmo e dele se deriva é necessariamente ocorrente. Ocorre necessariamente. Por isso, o que os homens chamam de livre-arbítrio é, para Spinoza, uma ilusão. Esse é um outro grande insight. A liberdade não existe para Spinoza no tradicional sentido libertarista da palavra, que significa rompimento com o determinismo causal. A liberdade existe apenas no que os ingleses chamariam de um sentido compatibilista. Ser livre é agir segundo a própria natureza, sem ser limitado ou coagido, quer na ação, quer na vontade, quer na capacidade de tomar decisões. Isso é plenamente compatível com o determinismo universal, caso ele realmente exista. Por ser assim, o Deus spinoziano, embora não podendo agir de outra forma, é totalmente livre, porque age segundo sua natureza. Ele age em conformidade com a sua própria natureza, sem que nada o constranja. Por isso não significa que as suas ações não sejam estritamente determinadas, uma vez que determinismo nada tem a ver com a liberdade. Tudo o que acontece é determinado pela natureza absoluta da potência infinita de Deus. Segundo Spinoza, é por mera ignorância das causas que o homem se acredita livre. Ademais, o Deus como natureza não é uma pessoa capaz de nos amar e se preocupar com a condição humana. Nós é que devemos amá-lo pela sua infinita perfeição. É uma arrogância humana acreditar que podemos fazer culto a ele e esperar que ele, em troca, satisfaça nossa cega cupidez e insaciável avareza.